Bia, você tem uma pergunta? Eu tenho. Fala aí. A gente estava falando, então, sobre quando que sofreu uma crise. O senhor citou um ponto ali, no momento do governo Dilma, mas eu queria falar um pouquinho desse ano. A gente está acabando o ano, então eu queria uma avaliação. Eu li uma entrevista do senhor no começo do ano, o senhor falava que o foco deveriam ser os benefícios sociais, o combate à fome. Eu queria entender se, do ponto de vista do senhor, funcionou, as expectativas foram cumpridas, se não, e agora que está aprovando lei orçamentária para o ano que vem, qual deve ser o foco do governo? O que deve esperar? Qual a minha preocupação? É o bloqueio que está sendo firmado, que a história explica de maneira cabal, que isso aí é muito ruim, firmado ao investimento público. Certo? Investimento em infraestrutura, isso aí que ele chama de intervenção. Aliás, é um equívoco falar a palavra intervenção, que não é uma coisa externa, o Estado não está de fora, o Estado está de dentro, ele é constitutivo dessa sociedade. Não há nenhum caso, nenhum, que eu entenda, né, desde da formação dos Estados nacionais, digamos nos séculos 14 e 15, quando se começou a consolidar os Estados nacionais, não existiu nenhum momento em que o Estado esteve fora. O Estado é uma construção histórica. Os Estados nacionais foram se consolidando e foram se afirmando, né? E cada vez mais no século XVIII, XIX, etc., etc., no mercantilismo. Então, que diabo? Esse negócio é uma coisa primária. Eu fico um pouco chateado porque não há nenhuma sociedade que não tenha Estado. Olha, tem um tal de Thomas Hobbes, você conhece o Hobbes? Thomas Hobbes, tá. Thomas Hobbes, né? Que depois da Guerra Civil Inglesa, ele escreveu um livro chamado Leviatã. Aí o pessoal diz, Leviatã, Leviatã, Leviatã é uma coisa horrível, ele está falando do monstro. Não, ele está falando do seguinte, da necessidade de o Estado estabelecer a lei, porque o que você estava vivendo era a guerra de todos contra todos. Era a distribuição de armas que você está vendo aí. Aliás, falar nisso, se você não quiser assistir ao aumento da violência, você tem que fazer que o Estado cuide de impedir que ela ocorra, não só com a polícia, mas também com a polícia, mas, na verdade, atendendo as pessoas que estão excluídas. É só você olhar o que está acontecendo na rua de Copacabana, que o cara vai lá, assalta o outro, né? E aí? Isso é uma coisa normal? Eu morei do Rio de Janeiro, tinha as favelas, mas nunca tinha uma coisa assim. E o senhor acha que, de alguma forma, essa necessidade de bloqueio imposta pelo Congresso na lei prejudica o governo nessas questões? Qual lei que você está falando? Na lei de diretrizes orçamentárias. Aí é o seguinte, vamos falar do orçamento? Deixa eu falar um pouco do orçamento. Que é o que a Bia questionou. Bia, deixa eu falar um pouco do orçamento. No século XI, tinha um tal de João Sem Terra. Tá? Ele era um rei turbulento, mandão. E aí os barões se revoltaram, porque ele pegava todo o dinheiro, pegava toda a grana e ele é que decidia. Aí eles resolveram criar, foi aí que criou o orçamento. Primeira Constituição escrita. Primeira Constituição escrita, orçamento. Tá vendo? Eu estudei muito. Saber um pouco de história não é ruim. Aí é o seguinte, o orçamento veio evoluindo. O que é o orçamento? Hoje em dia, foi passando por várias etapas do capitalismo. Hoje em dia, o orçamento é o seguinte, é a exposição da provável utilização dos recursos que, porventura, entrarão no orçamento. Não tem o dinheiro, o orçamento vai ter o dinheiro. Então é o seguinte, diante da receita, está definida as despesas que você quer realizar, não é? Então, isso depende muito do apego daqueles que constroem o orçamento e vivem ele e o elaboram, do seu espírito democrático. Quem é que você atende? Quem é que você tem que atender? Você tem que atender os que precisam mais. Né? Você tem que atender, por exemplo, tem uma... Vou voltar à história do capitalismo, né? No Roosevelt,
quando assumiu, depois da Grande Depressão, depois que tinha o Hoover, que pensava assim, né? Que levou a economia para um buraco, o Roosevelt pensou no quê? Eu preciso elevar o gasto para tirar a economia do... Sabe qual era o desemprego? Era 17% da população economicamente ativa. Quem gosta de cinema, e eu gosto muito, tem um filme chamado They Shot Horses, Don't They? A Noite dos Desesperados. Você já assistiu? Que na tradução virou isso, né? É, Noite dos Desesperados. Que é a nossa querida Jane Fonda, né? Ela e o irmão foram um papel. Por que é a Noite dos Desesperados? Porque eles estavam todos desgraçados lá. Né? Então, é uma história da Grande Depressão. É uma das melhores que eu conheço. E o que o Roosevelt e a mulher dele, sabe como chama a mulher dele? Como chamava a mulher do Roosevelt? Eleanor. A Eleanor se empenhou muito em cuidar dos desgraçados, né? E o Roosevelt, na verdade, é considerado certamente um expoente da política americana, porque ele cuidou da recuperação da economia, foi à guerra, né? Teve uma importância enorme na guerra contra a Alemanha. Aliás, a Alemanha também tem uma história interessante. A Alemanha, no pós-Primeira Guerra, teve uma hiperinflação. Hiperinflação determinada, muito parecida com a Argentina. Por quê? Porque, na verdade, houve uma fuga, por causa das reparações que foram impostas à Alemanha, houve uma fuga da moeda, como na Argentina você tem há muitos